tivemos umas visitas com Sandra e Eric outra vez essa semana. Eles estão bem, tiveram que mudar umas coisas e prestamos a carrinha para a Fiat. Mas eles estão bem e o que ela mencionou na aula dos varões, que ela está bem com a perda da mãe, mas está preocupada pelo pai. E acho que mencionamos o mesmo semana passada. Mas orem para ela e para seu pai. São dias de tristeza, não? Sabemos que a Buia e a Maiti precisam das nossas orações. Zhang diz que a mãe está bem, mas continuamos a pedir a vontade de Deus na vinda dela, se for a vontade de Deus, que providencia tudo. A família também de Reyes Guzmán, que Elizabeth e Ángel, se Deus quer que venham, que movimenta tudo, não? Para que venham. Que mais temos de petições? Daniel e Raquel estão bem, a Ned está bem. Vão deixar Califórnia esta semana e chegar a Texas. Então, como quase 5.000 quilômetros de viagem. Mas tudo bem, tem algumas semanas em Oklahoma e Texas e logo Missouri e logo não sei o que mais e logo vão ficar com Bethany. Já não acredito que Bethany está a terminar 4 anos de universidade. Tenho voado os anos. Mas eles estão bem. A viagem tem corrido bem. Têm sido bem recebidos nas igrejas. Então, graças a Deus por tudo. E a viatura velha que continua a funcionar bem. E, graças a Deus. Quem mais tem alguma petição ou uma benção para compartilhar? Agradecer a Deus que me tem dado umas melhoras, uma disposição para eu, como eu estava e como eu me tenho estado a pôr, eu não podia viver como eu andava. E eu tenho estado a sentir que eu melhoro de dia a dia. Falo de cabeça como o resto. E sinto-me muito bem. E agradeço muito a Deus. Amém. Porque todos os dias eu peço a Deus todos os dias e agradeço. E eu acho que foi como eu ia te explicar. Que é mesmo uma benção que Deus nos está a dar. Amém. Amém. A realidade é que Ele nos ama. Eu acho. E Ele nos trata. Só Deus é que podia, como eu me via e como eu me estou a transformar. Amém. Amém. Há 3 anos que eu não andava assim como ando agora. Como tenho estado a pôr. E a aceitar as coisas e... Deus utiliza as coisas nas nossas vidas se estamos dispostos para nos transformar e conformar a sua maneira de pensar. Nisso. Penso muito nisso. E eu penso e sinto que há alguma coisa por Deus que está a fazer por mim. Amém. Obrigado. Eu já disse à minha filha, e ela diz, mãe, continua.
Ainda bem, continua. Amém. Alguém mais tem uma palavra para compartilhar? Sim, eu outra vez pelo meu primo Jesus, mais uma vez, agora a sua disposição muda praticamente toda a semana. Agora mandaram um novo tratamento, começou agora a fazê-lo. Em princípio tem outra energia, mas ainda assim às vezes quando falo com ele é como que qualquer coisa que se passa já está a vê-la da pior maneira possível. É um pensar completamente negativo, praticamente para tudo. Então, ele está com a vontade, com a disposição de vir aqui. Eu acho que talvez mudar o entorno dele vai melhorar a sua visão das coisas, mas ainda assim quero pedir porque espiritualmente acho que precisa de muito, embora a minha tia seja crente, acho que precisa mais de nossas orações para ajudá-lo. Chama-se Jesus. Sim. Quem mais tem uma palavra para compartilhar? Ok, continuamos com as diferentes perguntas. O desejo por mais explicação quanto a certos aspectos do que chamamos os últimos dias. E a verdade, há muita curiosidade quanto ao futuro do mundo, desejo de compreender o que a Bíblia diz quanto aos últimos dias, e também a determinação de estar preparado para tais eventos. Isso não é uma novidade. Os mesmos apóstolos queriam saber e através do tempo o homem, a curiosidade, se não a crença em Cristo, a curiosidade de como serão as coisas, como será o fim do mundo, tudo isso, não? Muita literatura se tem escrito secularmente, tanto como no mundo cristão, quanto ao fim do mundo, os últimos dias. Então, quando o Senhor Jesus saiu do templo em Jerusalém e comentou quanto à destruição do templo, isso deixou nos corações dos discípulos muitas questões. E logo eles perguntaram ao Senhor, Mateus 24:3, e estando assentado no Monte dos Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Nas suas mentes, os discípulos achavam que tudo isso era a mesma altura. Mas são três perguntas distintas realmente que fizeram. Quando serão essas coisas? A destruição do templo, que ele tinha indicado. Que sinal haverá da tua vinda? Eles não esperavam que ia ser mais que 2000 anos. Ele os tinha prometido: eu vou partir, eu vou preparar-vos lugar e eu voltarei para vocês.
Então, eles esperavam na sua vida ver a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá do fim do mundo? Eles imaginavam tudo isso era da mesma altura. Então, pela resposta do Senhor foi óbvio que o que eles tinham perguntado cobriria uma extensão de tempo enorme, que terminaria no fim do mundo. Eles não imaginavam quanto tempo era necessário para o cumprimento das suas perguntas. E ao responder-lhes, Jesus afirmou que era necessário entender a profecia de Daniel, que foi escrito 700 anos antes de Jesus. Em Mateus, capítulo 24, todo esse capítulo dedica-se à resposta destas perguntas. Também se encontra em Lucas 21 e Marcos capítulo 13, acho. Mas aqui em Mateus 24 e versículo 15, encontramos: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Daniel. E uma das perguntas que recebemos era: por favor, explica estas 70 semanas de Daniel. Então, isso é o que vamos tentar explicar hoje em parte. Vamos explicar as primeiras 69 semanas das 70. Ok? Então, nesta profecia, Daniel diz-nos que Deus tem ordenado 70 semanas. 70 semanas de anos. 70 semanas de anos. 490 anos, pelas quais ele, outra vez, por meio de Israel, estenderia seus braços de salvação ao mundo descrente. E esta profecia das 70 semanas é como um grande relógio divino com 490 anos marcados nele. Então, Daniel diz, em capítulo 9 de Daniel, versículos 1 e 2, no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ok? Daniel, apenas antes de receber pelo anjo Gabriel esta explicação de 70 semanas, antes que receba esta revelação por Gabriel, ele está a estudar o profeta Jeremias. E nesta profecia de Jeremias, Daniel compreendeu que este cativeiro, referemos como cativeiro de Israel, de Judá, duraria 70 anos. É curioso os números, não? Às vezes 7 dias. A criação em 6 dias, no 7º dia o Senhor descansou da sua obra.
70 anos de cativeiro. Vamos encontrar através do Velho, tanto o Novo Testamento, várias coisas com números muito semelhantes. E há quem fazem estudos e opiniões e tudo isso. Não é isso que queremos realizar. Mas ele compreendeu que o tempo, por profecia, que o tempo de cativeiro seria 70 anos. Eu refiro como as assolações. E quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém e os levou cautivos, Daniel foi entre eles. E então, não só Daniel, mas ele estava entre os cativos. E ele foi à Babilônia, vivia lá, e foi com seus colegas preparado para servir perante os reis da Babilônia. Então, como conselheiros. Então, ele entendeu, primeiramente, ele teve um estudo bíblico. Ele sentou e estudou o profeta Jeremias e compreendeu que seriam 70 anos o cativeiro. Em consequência de estar a ouvir a palavra de Deus, de estar a estudar a palavra de Deus, Daniel queria orar. Mas reconheceu ao ler Jeremias que era pelo pecado do povo que estiveram em cativeiro. Ele estava a viver lá em Babilônia por causa do pecado do povo de Deus. Já não reconheceram ao Senhor como antes, andavam em pós de todas as outras ideias do mundo e outros deuses e filosofias e não queriam os profetas. Até vários mataram. Então, ele está numa atitude tinha ouvido a palavra de Deus, agora quer expressar-se a Deus. E o primeiro é confissão do pecado. Pecado pessoal e pecado do povo. Temos pecado contra ti, Senhor. Então, também pensa no lugar onde antes estava o templo que estava destruído pelos babilônios. E ele pensa no santo monte de seu Deus. Chama-se nas Escrituras Monte Sião, onde estava o templo. Então, confessando o pecado e orando para aquele lugar onde antes adorava a Deus. Deus respondeu. E nesta resposta de Deus, depois de estudar a Escritura e logo confessar seus pecados e falar e pensar perante Deus em oração, Deus enviou o anjo Gabriel. Gabi. Não, mas isso é o que o anjo explica a Daniel. E onde nós conseguimos esse ensinamento dos 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Israel, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir
o Santo dos Santos. 7 ideias específicas. Propósito dessas 70 semanas. Agora, eu coloquei um bocado de explicação. Essa palavra semana, para nós, 7 dias, não é? Uma semana. Mas a palavra hebraica utilizada é Shabua. E não significa 7 dias. Significa setentado. Como se fosse o particípio do verbo. Não utilizamos nesta maneira, não? Então, é a ideia de 77 de tempo. Nós utilizamos comumente como 7 dias. Mas essa palavra usa-se como 77 de tempo. Que ao estudar, sabemos que são semanas de anos, não semanas de dias. Então, queremos pensar no propósito outra vez, que foi marcado. O propósito das 70 semanas para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. O propósito deste tempo marcado por 70 semanas de anos. Então, pensando em extinguir a transgressão, 1 João 3,8 diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, para dar fim aos pecados. Hebreus 10, 12 a 14, uma das frases diz: com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, para expiar a iniquidade, segundo a Coríntios 5, uma passagem que muitos conhecemos. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, a expiação. Para trazer a justiça eterna, Apocalipse 19, 11 a 16, nesta encontramos: chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Para selar a visão e a profecia. Romanos 11, 25. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, isso está a referir a que Israel, cuidando as Escrituras, não as compreenderam. As várias vezes que Jesus falou aos religiosos e diz que são cegos tentando guiar outros cegos. Nem vocês compreendem as Escrituras. Estava selado para eles. Não compreenderam as profecias. Nem os apóstolos compreenderam ao Senhor explicar. Até que depois da sua ressurreição, depois da sua ascensão, Deus começou a abrir seus olhos e entenderam as Escrituras. Os 2 apóstolos no caminho a Emaús. Jesus andando com eles depois da sua ressurreição. E não compreenderam o que ele estava dizendo. Até que sentaram com ele. E ele partiu o pão. E começou a explicar. E logo seus corações foram alumiados. E conheceram ao Senhor. E perceberam o que ele estava a explicá-los.
Então, houve uma altura para Israel, e continua com Israel descrente, mas para selar a visão e a profecia, e Israel, porque isso é quanto a Israel. Isso é determinado sobre Israel e Jerusalém, especificamente. Então, eles não compreendem as Escrituras. E Paulo o refere como o endurecimento veio em parte sobre a Israel até que a plenitude dos gentios haja entrada. Então, eles não compreenderam o que chamamos a era ou a altura das igrejas. Então, que Deus está a chamar de toda tribo e toda nação uma gente para si. Israel é outro aspecto da obra de Deus. E último, para ungir o Santo dos Santos, Lucas, capítulo 4, fala de o Espírito do Senhor. Isso são palavras de Jesus. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Jesus estava na sinagoga e tinha lido as Escrituras perante os varões e leu essa porção do Velho Testamento que Lucas está a citar. E termina lendo aquela passagem que fala do Messias, o ungido, o Cristo, que quer dizer o ungido de Deus. Ele leu aquela passagem e logo diz, hoje esta escritura foi cumprido perante vós. Então é quando eles disseram blasfémia. Blasfémia, tu estás insistindo que tu és Deus na terra. E tentaram levá-lo e tirá-lo por uma barranca. E ele passou no meio deles. Mas para ungir o Santo dos Santos, uma altura de 70 semanas de anos para realizar esses propósitos. Ok? Desculpe. História bíblica e mundial, podemos acertar que as 70 semanas são semanas de anos. Em versículos 25 e 27, declaram 3 divisões entre as 70 semanas. Sabe, isso é Gabriel falando a Daniel, depois de dar o propósito de 70 semanas. Ele diz, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Início. Até ao Messias, o príncipe. Fim de 70 semanas. Início e fim. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe. 7 semanas e 62 semanas. As ruas estranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, as semanas não começaram com a ordem para reconstruir o templo.
mas há de levantar os muros da cidade, reparar as ruas e a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém tinha sido totalmente destruída pelos babilônios sob Nabucodonosor em 3 cercos ao longo de vários anos. Estava em total ruína e o povo reduzido ao estado mais deplorável. Deus usou os babilônios para julgar Israel pela rejeição total da sua palavra. A nação foi levada a cativeiro por 70 anos, durante os quais os Medo-Persas conquistaram o Império Babilônico. Então, Nabucodonosor, o Império de Babilônia, entre as conquistas, a cidade de Jerusalém. Destruíram a cidade. Destruíram totalmente. Os legiões romanos ficaram zangados com os judeus e apesar... Isso é depois com o general Tito. Mas quando eles zangaram-se e a parte o general Tito, estou a confundir romanos com babilônios, desculpe. Voltamos. Nabucodonosor, eles destruíram Jerusalém, destruíram o templo e levaram os cativos, como Daniel e seus colegas, Estou a perder-me na lição, desculpe, irmãos. Então, levados cativos por 70 anos, e logo, durante esses 70 anos, os Medo-Persas conquistaram a Babilônia. Então, mudou de um império para outro império. Daniel era entre os jovens, levados cativos, e ele servia nos cortes babilônicos, tanto nos cortes persas. O rei Ciro dos persas mandou no ano 538 a reconstrução do templo. Ok? Estamos a fazer distinção entre 4 ordens que foram feitos pelos reis persas. Rei Ciro, em 538, mandou que o templo fosse reconstruído. Lá temos o livro de Esdras. Mas somente os fundamentos do templo foram terminados. Em 519 a.C., o rei Dário ordenou que os povos que tinham estado a estorvar a reconstrução do templo cessassem e ajudassem os judeus. Então, já tinha passado vários anos desde a ordem de reconstruir o templo. Mas pelos vizinhos de Judá e Israel que estiveram em contra que o templo fosse reconstruído, eles estiveram alegres pela destruição de Israel e eles estiveram a estorvar que o templo fosse reconstruído. Então passaram muitos anos. Dario ordenou que eles cessassem sua intervenção e começassem a ajudar aos judeus a reconstruir. Logo, terceira ordem por rei Artaxerxes reinava e ordenou que terminassem o templo por fim, e foi dedicado em 516.
Então, 3 ordens para que o templo fosse reconstruído e terminado e consagrado. Vários anos passaram. Estas ordens não mandaram a reconstrução da cidade, ruas e muros. Até 445 a.C., o profeta Neemias servia de copeiro ao rei Artaxerxes Longimanus, um neto, bisneto de prévio. O Artaxerxes Longimanus, e ele achou favor do rei para que a cidade de Jerusalém e seus muros fossem levantadas. O decreto foi ordenado e Neemias ia com o financiamento do rei para realizar a obra. E é esta 4ª ordem dos reis persas que o anjo acertou com Daniel. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. 445 antes de Cristo. Então, isso é o início deste relógio dos 70 anos. Daniel recebeu esta visão quase 100 anos antes de Neemias ser enviado para fazer esta obra. Desde esta ordem até Messias, o príncipe, seriam 7 semanas e 62 semanas. Um total de 69, não? Os 7 anos de cada semana igualam então, 69 total semanas de anos. 7 anos de cada semana por 69, 483 anos. E logo, se queremos saber os dias, porque importa, os judeus utilizavam o calendário lunar de 360 dias. Então, multiplicando os dias pelos anos, 1073, sim, 1000, é esse número de dias. É horrível. Então, a ordem dada a Neemias foi feita o 1º de Nisan, 445 a.C. E o fim de 173.880 dias chegou ao 10 de Nisan no ano 18º de César Tibério, dos romanos. O dia em que Jesus entrou no que nós chamamos a entrada triunfal. E ele foi proclamado pelo povo de Israel o Messias. Hosana ao que vem no nome de Deus. Esse relógio divino é exato. Desde a saída da ordem para reconstruir Jerusalém até Messias príncipe. 69 semanas de anos. E logo, tal como as primeiras 69 semanas cumpriram-se, literalmente,
a última semana cumprir-se-á, porque são 70 semanas. E isso só ocupa 69, até Messias príncipe. Então, a última semana também vai ser tão exato. Mas ele diz, em versículo 26 de Daniel 9, depois das 62 semanas, eram as 7 semanas e 62 semanas, que fazem os 69, depois das 62 semanas, será tirado o Messias. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será com uma inundação. E até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Depois da entrada triunfal do Messias, 4 dias depois, crucificaram ao Senhor, Ele ressuscitou e logo ascendeu ao Pai. O Messias já não foi sobre a terra. Será tirado o Messias e não será mais. Então, no ano 70 DC, a destruição da cidade outra vez e do templo seguia, ainda que o general Tito, é o que eu ia confundindo antes, o general Tito tentou cuidar do templo, mas suas legiões estiveram tão zangados com os judeus que não deixaram nada. O relógio divino parou depois de 69 semanas. E logo, versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos para uma semana. Esta última semana. Já passaram os 69, resta uma semana. Ele confirmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, que sobre a asa das abominações virá o Solador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, os profetas não sabiam da era das igrejas, na qual o foco de Deus virou de Israel para os gentios, para redimir de todas as tribos da terra um povo para si. Ainda resta a 70ª semana para se cumprir. E é esta semana na qual o foco de Deus virará outra vez para Israel, que se contempla no resto da profecia de Daniel, Apocalipse, capítulo 6 ao 19, e várias porções dos outros profetas e as epístolas. Certamente estamos nos últimos dias. O Senhor Jesus em breve arrebatará a sua noiva de crentes para si. E ao levar a sua noiva a um lugar seguro, então derramará seu julgamento da tribulação sobre o mundo, que o rejeitou, para que Israel fica arrependido perante o Rei dos Reis, quando ele volte com os santos, que terá arrebatado apenas antes da última semana.
Então, depois de 69, que terminaram com o Messias com a entrada triunfal, com o Messias príncipe ser anunciado, e ele ser tirado do meio da terra, depois restou uma das 70 semanas para se cumprir. Mas desde o Senhor voltou ao céu até agora, continua o que chamamos a era das igrejas. Esta altura em que Deus está focado no mundo inteiro. Por isso, tentamos fazer um ênfase das missões. O mundo inteiro. Ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a cada criatura. É o que Deus quer que seja feito agora, nesta altura dos gentios, o que chamamos a era das igrejas. Mas quando Ele arrebata-nos daqui, o relógio começa a andar outra vez. E a última semana de anos, 7 anos, vai começar e o propósito é preparar Israel, porque as 70 semanas são determinadas sobre Israel e a santa cidade de Jerusalém. A última semana também é para isso. Para preparar esse povo a receber o Messias que tinha rejeitado. Mas para o fazer, o mundo inteiro vai sofrer em Apocalipse, o resto de Daniel, Ezequiel, vários dos profetas falam desta altura das tribulação de Jacob. E é horrível para o mundo. Mas no meio de tudo isso, Deus é grande. Ele vai dar testemunho do Evangelho. E apesar de tentar enfatizar nosso dever e responsabilidade de levar o Evangelho a toda criatura, durante esta última semana será realizado pela obra de Deus. Enviará 2 testemunhos e logo de seu testemunho vão aceitar ao Senhor 144.000 jovens, virgens, judeus. Jovens como Gabi, Javier e Leonai, Uzan, que não conhecem mulher, dedicam-se ao Messias e pregam Jesus Cristo a cada pessoa que vive sobre o mundo. Milhões de pessoas vão curvar-se perante o Senhor Jesus, mas só aqueles que antes não tinham recusado o Evangelho, eles não terão a oportunidade de ser salvos, porque Deus mesmo os vai dar o espírito de não acreditar, por tê-lo já rejeitado. Então, mas milhões vão aceitar a Cristo, mas vão sofrer horrivelmente. O anticristo, seu governo, os vai executar. Tudo isso é em preparação para que Israel, quando Jesus volte ao fim desses últimos 7 anos, para que eles acreditem, não.
É importante a Deus que seu povo, que elegeu para trazer o Messias, acredita nele, de coração, como estes 144 mil jovens. E Jesus voltará com os crentes, nós, os que somos salvos, e estabelecerá seu reino milenar, 1000 anos. A questão é: estamos preparados? Estamos preparados para que Jesus volte? Sabemos se somos salvos ou não? Se não tens essa segurança que salvo, que irás para o céu com Cristo eternamente, bem podes estar seguro. Podes ser salvo e seguro daquilo. Então, essa passagem de Romanos, muitos conhecemos, que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Se estamos em Cristo, não é de adivinhar se estamos em Cristo ou não. Não é para estar confuso quanto a isso. Então, a promessa de Deus é que nós podemos confessar com nossa boca que Jesus é o Senhor nosso. Se acreditamos no nosso coração que Deus o levantou dos mortos, e seremos salvos. Promessa de Deus. Então, é para estar seguro. João diz em seu 1 de João capítulo 5, estas coisas vos tenho escrito para que saibais que tens a vida eterna e para que acrediteis no Senhor. Não é para oxalá, é para saber, pela promessa de Deus e sua misericórdia e graça. Então, 70 semanas determinadas. 69 já foram cumpridos. Já há tempo. Resta a última semana. E será tão literal cumprido, tão exato, quando começa o relógio outra vez, com Israel, será tão literal como as primeiras 69 que foram cumpridos ao dia. Então, vamos orar. Pai, em nome de teu Filho Jesus Cristo, nós temos reunidos hoje, temos aberto a tua palavra para tentar edificar um ao outro. Temos cantado cânticos a ti em louvor e testemunho das tuas promessas. Temos orado juntos, reconhecendo quanto precisamos que tu providencias tudo na vida. E estamos à espera que essas palavras que estudamos juntos agora
fazem diferença nas nossas vidas, que vivamos em esperança da tua vinda, que vivamos na esperança que nos utilizas para ser testemunho da verdade de Cristo. Toma nossas vidas, exalta teu Filho e venha para nós, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito obrigado, irmãos.